Estamos chegando, o tema, movendo no sobrenatural. Mas o tema hoje, como sermos atraídos para a presença? Pastor, eu quero que a presença de Deus possa me atrair. Como fazer? É simples. Você vai ver que tudo é tão simples, né? Vanessa Zay, que Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Queridos, as nossas lives são terças, quartas e quintas, 12 horas. Amanhã eu vou estar falando sobre curados para curar. Né, pastora Rita Pereira, um beijo. E quinta-feira, mais um assunto da semana. Vamos jogar aí uma quinta de luz, de conhecimento, de assuntos na palavra. Vai abençoar muito a minha vida e a tua, né? Não é verdade? Tá? Atraídos para a presença do Pai. E aí fica aí uma pergunta. Como sermos atraídos pela presença? Eu quero ser mais atraída pela presença. Como fazer? George MacDonald, um grande líder, um grande escritor, que influenciou grandemente Lewis Chesterton, fala de uma forma brilhante sobre o porquê da necessidade de orarmos. Ele diz: se Deus, porém, é tão bom quanto você o pinta, MacDonald, e Ele sabe tudo o que a gente precisa e muito melhor do que nós, e por que seria necessário pedir-lhe alguma coisa? E ele respondendo disse: se Ele sabe que a oração é a coisa de que mais necessitamos com a maior urgência, e se na concepção de Deus o objetivo principal da oração é suprir a nossa mais ampla e incessante necessidade. Qual é a maior necessidade do ser humano, pastora? Responde rápido. É Deus. A maior necessidade do ser humano é Deus. Mas tem um toque aí, primeiro código para eu e você. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E como é que a gente busca, pastora? Através da oração, através da palavra na oração. Nós precisamos orar a palavra. Como que a gente ora bem e ora certo? Quando a gente tem conhecimento da palavra. Se você voltar um pouquinho para o Éden, se você voltar um pouquinho para Deus, Adão, você vai ver a comunhão que eles tinham, não é? A conexão que eles tinham. Era tremendo, 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 tremendo. E que comunhão não, gente? E que comunhão não? E que comunhão linda, abençoada. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, o pai tocava o jardim, Adriano. O pai pisava o jardim. Por isso que nós precisamos de um lugar de oração e nós precisamos criar um hábito até virar um estilo de vida de oração. E Adão, ele buscava a Deus na viração do dia, num horário de portal, gente. Um horário muito especial. Todos os horários do dia, da noite, da madrugada são especiais. Mas eu falei semana passada para vocês sobre o horário de portais. E às 18 horas, às 6 horas da tarde, é um horário de portal, gente. É um horário muito especial também. É o horário que a gente precisa aprender a findar, a terminar as coisas bem, porque um novo tempo, um novo horário, um novo dia se inicia. No Brasil,
Não é o calendário lunar, né? Mas é o solar, certo? No Brasil, nosso dia termina à meia-noite. Mas no calendário de Deus, no calendário de Israel, 6 horas da tarde, termina-se um dia e começa-se outro. Então, conforme o horário de portal, conforme o horário que você ora, você vai aprender isso. O que você precisa se consertar? Qual é o problema, pastor? É eu e você dizermos que não temos nada para consertar. Isso é um perigo, né? Mas nós temos e sabemos. Então, não parece... vou pegar agora, hein? Vai ser forte. Que quando Adão orou nesse horário, ele não percebeu que ele precisava consertar algumas coisas. E até que um dia, nesse mesmo horário, o que aconteceu? Deus pisa o jardim, Deus entra no jardim, Deus se move no jardim, Deus se conecta com o jardim e ele está escondido. Só se esconde gente que tem coisa mal arrumada. Você pode ver quando alguém faz alguma coisa, uma coisa grave, ele quer, para ele sair do flagrante, não é isso? Ele foge, ele se esconde. Mas Deus, que é onipotente, né? Onipresente e onisciente, diz: Adão, oi filho, onde você está? É que eu ouvi a sua voz, meu pai, e eu tive medo. A pior coisa que existe é ter medo de Deus. É ter medo, sabe por causa do quê? Porque antes de fazer alguma coisa, ele nos avisa. Ele avisou. Um dia vocês vão saber que ele avisou tal lugar. Um dia vocês vão saber que ele avisou tal estado. Um dia vocês vão saber que ele avisou tal nação, tal reino. Ele avisa. Ele avisa, Márcia. Deus não é aquele Deus que chega fazendo as coisas. Antes do dilúvio, ele não avisou? Ele não disse arrependei-vos? Disse. Ele não usou Noé? Usou. Ele foi taxado de quê? De demente, de louco, de fanático, de doente. Então, gente, o horário das 6 horas é um horário de começar bem um dia e terminá-lo bem. Você não pode terminar o seu dia mal arrumado. Eu saí, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, eu quero saber a tua vida com Deus. Primeira coisa que Deus quer saber é a tua conexão com Ele. Primeiro vem Deus. Deus vem em primeiro lugar. A nossa família vem em segundo. Em terceiro, o seu ministério. E quando a nossa vida, gente, ela está mal arrumada diante do Senhor, a nossa família fica mal arrumada, o nosso ministério fica mal arrumado, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, ela fica mal arrumada. Vocês estão me entendendo, não? E aí, quando ele é achado, o que ele diz? Foi a mulher que o Senhor me deu. Então, olha para a cara de Deus e diz, olha, o Senhor não serviu nem para arrumar uma mulher certa, viu, meu pai? Porque a mulher que o Senhor me arrumou é errada. O Senhor deu bola fora, chutou para fora. E não é verdade. O trabalhar de Deus era com ele, o cabeça, o líder, o sacerdote da casa. Aqui a gente aprende coisa muito, muito, muito importante, Milce. Aqui a gente aprende que, em primeiro lugar,
Deus é tudo que nós mais precisamos, Maria Salete, Rochelle e Maria Aparecida. Beijos, filhos. Ele é tudo que vocês mais precisam. Tem um lugar dentro de você que você pode ter. Eu já ensinei isso aqui. Você pode ter a melhor carro, a melhor casa, a melhor fazenda, a melhor viagem, muito dinheiro, não vai suprir essa necessidade. Por quê, pastora? Porque você foi feito à imagem. Guarde isso, aprendamos isso. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, gente. Nada supre essa necessidade. Então, a minha maior necessidade, olha, pastor, a minha maior necessidade é ter um maridão bem bonito. É, bem. Um galã de novela, de televisão, de filme, de cinema. Não é, não. A minha maior necessidade e a tua maior necessidade, Camila, é Deus. É estar em conexão com Ele, em comunhão com Ele, em conhecimento, em profundidade. E essa comunhão, quando a Bíblia fala, se parece muito com o do marido e da esposa, que quando vocês os veem em profunda comunhão, você não enxerga dois, é um só. Presta atenção, isso é profundo. A maior necessidade do ser humano é Deus. Nós temos uma necessidade existencial da presença do Pai. Nós somos criados para o louvor da sua glória, gente. George MacDonald diz que a fome pode levar uma criança fugitiva de volta para casa. Presta atenção. Você sabia que uma criança, uma fome extrema, pode levá-la de volta para casa? E quando ela chega em casa, que ela está numa fome desesperada, quando ela vê sua mãe, aquela fome fica em segundo lugar e ela vai suprir aquela maior fome que ela estava, que era do colo da mãe, do aconchego da mãe, do peito da mãe, da comunhão com a mãe. A fome de Deus te traz para a presença. Então, a vida de oração é uma vida que vai te levar a ter comunhão com Deus. Por isso que o inimigo não quer desesperadamente que eu e você possamos orar. Oremos. Ele põe uma televisão, ele põe um filme, ele põe um cineminha, ele põe uma pipoca, ele põe um passeiozinho, ele põe um calorzinho, ele põe uma prainha, ele põe um friozinho, ele põe uma coisinha. Ele é cheio de coisinhas, não é? Mas hoje ele não me pega mais nessas coisas. Por quê, pastor? Porque eu tenho alicerce. E você tem alicerce. Ele não vai te pegar tão fácil. Quando nós temos esse alicerce, a maior necessidade nossa é de Deus. E aí, resultado. Você foi criado para isso, você foi feito para isso. Foi feito, né? O ser humano Deus fez. Então, quando você está fora da presença, ou está muito longe da presença, você começa a ter fome, ter saudade, ter necessidade. E aí você volta. E o que mais você precisa é do colo do Pai. Você precisa do colo do Pai. Vocês se lembram, vou dar um último exemplo aqui para terminar. Vocês se lembram do filho pródigo? A fome fez ele voltar para casa. Mas quando ele chegou em casa, ele não falou assim, pai. Estava gente com uma fome. Quem já passou pela fome diz que é a pior dor que existe. E ele volta.
Ele saiu totalmente rico, vocês sabem disso, ele pede a parte da herança, o filho pródigo, e ele gasta com bebidas, com vícios, com mulheres, com tudo, com supérfluo, e ele se torna consumista, e ele acha que aquilo nunca vai acabar, esse é o problema. E resultado, ele gasta, e quando ele se vê, ele está com fome, ele vai para cuidar de porcos, ele tem vontade de comer a comida que os porcos comiam. Mas um judeu, ele não se envolve com porcos. Só dele cuidar de porcos quer dizer o seguinte: olha, a tua situação está pior que o dos porcos. A tua situação, filho, ela está mais suja do que a realidade dos porcos. Nossa, forte, né? E aí ele volta para casa maltrapilho, sujo, com mau cheiro, sem dinheiro, sem nome, sem honra. O pai está esperando. O pai sempre espera. O pai está esperando que você tenha fome dele, tenha sede dele, tenha saudade dele, né? Tenha vontade de ir para a sua presença. O pai está esperando. E quando ele volta, o pai está ali esperando por ele. Ao invés dele dizer: pai, me dá um prato de comida que eu não aguento mais a fome, o que ele diz? Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceita pelo menos como um dos teus jornaleiros, dos teus trabalhadores, dos teus escravos. O que o pai diz para ele? O pai, manda preparar banho, manda preparar a melhor roupa, o melhor anel, a melhor sandália, ainda manda preparar o melhor animal. Isso leva tempo, gente. Mas então o pastor, ele não comeu na hora. Não. A maior necessidade que ele tinha, o filho pródigo, era da presença do pai, do perdão do pai, do carinho do pai, do cuidado do pai, da comunhão com o pai, da intimidade com o pai, do que ele tinha, desde quando ele foi feito. Ele tinha essa necessidade. Essa é uma palavra para vocês todos compartilharem hoje. Não é para um e para outro, não. Manda para toda a tua lista de amigos, filho. Por favor. Resultado, gente. Ele precisava de comunhão. Voltar para Deus. E ele voltou para Deus. A comunhão com Deus é a necessidade da alma que está acima de todas as demais necessidades. Por isso que a palavra de Deus diz assim: buscai ao Senhor em primeiro lugar e as demais coisas te serão acrescentadas. Enquanto o homem não suprir essa necessidade, ele vai ficar buscando suprir essa necessidade nos vícios, nas drogas, na prostituição, na idolatria, na magia, na obra de coisa ruim, papapá, pepepé, pipipi, popopó, pupupu, e não chega a lugar nenhum. Porque a maior necessidade do ser humano é Deus, Oriela Maiuxu. É Deus. Por isso que quando a gente aconselha uma pessoa, que a gente faz tudo por ela e que já não tem mais, eu não tenho mais o que fazer por ela, pastor, o que a senhora faz? Eu oro, eu entro numa campanha de oração e eu oferto a idade dela diante de Deus. Eu sacrifico por ela. Quando você entrega uma oferta para um filho, na idade dele, na idade dela, na idade do marido, você está se sacrificando por ele e por ela, para que ele volte ao original, para que ele volte para a rota, para que ele dê meia volta e volte para o caminho, para que ele comece a ter sede.
ter fome, ter saudade da presença. Não se briga com pessoa assim. Pastor, o pai brigou com ele? Brigou? Ué, responde para mim, você conhece a parábola do filho pródigo? Ele ficou pregando para ele meia hora, uma hora, jogando tudo na cara dele, humilhando ele. Isso é coisa de religioso. O religioso, gente, ele só sabe fazer isso. Mas vocês não são mais, vocês são mais. Vocês são mais que isso, vocês são o reino de Deus. Então, quando uma pessoa volta para Deus e passa a ter fome, ter sede, ter saudade, ter desejo pela presença, o que o pai faz? O pai lava, o pai enxuga, o pai perfuma, o pai cuida, o pai põe a melhor roupa que já estava preparada, esperando por ele. Quando uma pessoa está muito longe dessa comunhão, o que nós temos que fazer? Nós temos que começar a gerar ele para Deus, a gerar ela. Como? Preparando a melhor roupa. Ou então você guarda um dinheirinho por ele, por uma poupança, não sei como, mas eu estou preparando a melhor roupa para ele voltar para o papai. Eu estou preparando o melhor perfume. Está aqui a oferta pela vida dele ou dela. E vai ofertando e deixa. Teve pessoas da minha família que eu ofertei durante 20, 30 anos. Minha mãe era ministra de tal religião. Hoje é minha filha na fé. Sabe o que ela diz para mim? Você é minha pastora. Sabe por que eu te chamo de pastora Solange, filha? Porque você é minha pastora. Você nunca vai deixar de ser a minha pastora. Você precisa ter alguém falando isso para você. Eu sou a pastora da minha família, irmãos. Eu sou a pastora da minha casa. Onde eu chego, eu sou a pastora Solange. Um dia eu entendi, Márcia Silva, Maria Aparecida, que eu precisava de uma igreja e de um altar para ser a pastora. Hoje eu entendo que aonde eu chego, eu levanto um altar. Onde eu chego, eu sou o que Deus quer que eu seja. Vocês estão entendendo, não? A Bíblia diz que por onde Abraão passou, pastor, ele levantou um altar para Deus. Ficou um altar. Um dos meus sonhos é conhecer esses altares. Um dos meus sonhos, um dia, se Deus me der esta graça, gente, é ter condições para beber das fontes, para conhecer esses lugares de portais. Mas eu fiz da minha casa, eu fiz do meu lugar de oração um portal, um lugar de conexão. Vocês estão me entendendo, não? Analisa o filho pródigo que você vai perceber que eu estou certa. Que a palavra, eu não. A palavra do Senhor está certa. A última coisa que ele fez foi comer. Foi quando o irmão chega, escuta o barulho das danças, aquilo tudo tem que ter preparação, gente. Você não chega e faz. Quem faz um evento numa igreja sabe o que eu estou falando. Demora, né? E aí, resultado, lá dentro dele já estava preparado. Mas aí leva um tempo até se vestir com roupa de dança, pegar os instrumentos, afinar instrumentos, orar e se preparar, e prepara o lugar, e mata lá o cevado. Matou na hora. Meu Pai do céu. Coisa caríssima, melhor animal. E aí tempera, e aí prepara, e aí faz o churrasco, e aí pá, e mais comida, e mais bolos. Eu sei que era um homem rico. Tinha empregado, tinha servas e servas, assim, ó. Era um homem rico.
Tanto que o filho pede a herança, né? Aliás, pedir a herança de um pai ainda vivo é um desgaste tão grande de comunhão, né? Mas reconhecer que aquele pouco de comunhão que eu tinha, que estava lá escondido, e que eu tenho saudade dele. Eu tenho saudade de meu pai. Eu tenho saudade da sua presença. Eu tenho saudade do seu colo. Tem uma música do David Keelan, vocês põem lá no YouTube, David Keelan, eu canto ela no seu nome todo. Quero ser como criança. Esse é um dos meus cânticos prediletos. Quando eu ouço esse cântico, eu vou para a presença de Deus e eu choro. Eu sinto muito a presença dele. Porque eu tenho uma necessidade desesperada pela presença. Pelo colo, pelo amor de Deus, pelo perdão, pela cura, pela libertação, ou então por estar quietinha ali no colo dele. Aquele filho pródigo sentiu isso, saudade. As pessoas chama-se Abraça-me, né, pastor Júlio Oliveira, Abraça-me, David Keelan, ouça esse cântico, esse é um dos meus cânticos. A Maria Aparecida colocou aqui também, Abraça-me, Reginaldo Donizete, Deus abençoe vocês, filhos. Kelly Bolos, beijos para todos vocês. Cícera Nascimento, tá chegando muita gente aqui. Então, gente, compartilha essa palavra hoje com todo mundo que você ama, que Deus ama. Até quem você não ama, mas Deus ama. Ai, coisa forte isso, né? Até quem eu não amo, Deus ama. O ser humano tem uma necessidade tão grande de Deus. Isso mesmo, Cícera. É um cântico para a gente se entregar totalmente. Todos nós, né, Shelley? Sentimos, esse aconchego é tremendo, né, filho? Então, gente, a última coisa que ele teve foi comida para o corpo. Mas primeiro o pai foi alimentar a sua alma com o seu amor, com as suas boas-vindas. O pai não falou, o pai agiu. Um dia você vai perceber que o valor da comunhão, que o valor da presença é que ela age, ela faz, né? Então a comunhão com Deus é a necessidade da alma que está acima de todas as demais necessidades. Pastor, o que é a oração? A oração é o começo dessa comunhão. É a oração, segundo a palavra, que vai te levar a ter comunhão e atrair cada vez essa presença, e aí você pode imaginar o que vai acontecer depois disso. A oração é o começo dessa comunhão, e certa necessidade é o motivo dessa oração. Assim tem início a comunhão, uma conversa com Deus, um processo de união com Ele, que é o propósito único da nossa oração, é Deus. Uma próxima vez que eu tiver oportunidade, eu quero falar sobre o segredo de uma vida plena e com propósito. Hoje eu quero parar aqui. A Cícera diz, Deus é o meu tudo que preciso. Isso. E você tem Ele. Agora é buscá-lo, buscá-lo e buscá-lo. E o que aproximar perto de mim, de você, o que chegar e que não é de Deus, olha aqui para mim, expulse. Expulse. Foi o que o Adão e Eva não conseguiram expulsar. A tentação, a depressão, o medo, a insegurança, os maus pensamentos. Nós temos que aprender a expulsar, né? É isso aí. Isso, você o tem.